boa noite, está começando nosso Sociedade em Ação, parte 2, Histórias de São Leopoldo, da imigração alemã, com o Sandro Blume. Vocês que estavam com a gente na semana passada aqui, puderam acompanhar. A gente conversou muito sobre o bicentenário, como é que surgiu, né? Quem eram esses imigrantes alemães. Se tu não assistiu, volta aí no canal da Vale TV e assiste com a gente no YouTube e no Facebook. A parte 1 dessa nossa entrevista com o Sandro aqui. Sandro, historiador, escritor. Sandro, obrigado por estar aqui com a gente de novo. E agora para seguir essa conversa, né? Não, bacana, William. Agradeço mais uma vez o convite. E é um momento muito especial esse ano, sabe? O ano todo de valorização, de resgate e de relembrar, né? Como que a gente está aqui, quem eram os nossos ancestrais, a nossa história, né? E é muito bacana sempre poder falar disso, nós que somos da área, né? Somos apaixonados por história, na verdade. E qualquer momento que eu puder compartilhar, trocar ideias sobre isso, sempre estou por aí. Né? Sandro, eu tive numa exposição na Becker House contigo sobre o livro de São Leopoldo. São Leopoldo, Histórias de São Leopoldo, né? É o Sim. teu livro. Como é que tu organiza, assim, para ir atrás dessas histórias para tu contar nos teus livros aqui? Eu tô com dois aqui que são Alemães em Porto Alegre e Saúde, Doença e Morte, Práticas Curativas das Colônias Alemãs. Esse aqui, junto com o nosso Felipe Cumbral, parceiro aqui da Vale TV, também, esse só teu. Como é que tu organiza, assim, para ir atrás dessas histórias e colocar no livro grande? Não é aqueles livros que a gente está acostumado fininho, assim, com meia dúzia de páginas. Não, é livro com conteúdo mesmo, né? E como é que tu organiza todas essas histórias? Como é que tu vai atrás? Quais são os teus parceiros? Como é que é essa rotina? É que, lógico, esse livro aqui com o Felipe nós estamos já trabalhando no terceiro livro. E aí lógico, é mais simples, né? O Felipe Kuhn Brown tem um acervo fotográfico fantástico, fabuloso, sabe? Que ele já começou a coletar de forma bem precoce, assim, visitando as famílias, né? Ele é um estudioso também, um pesquisador muito interessado, de forma, assim, eu acho que ele começou com 15, 16 anos, buscar subsídios, fontes, fotografias, e hoje a gente está usufruindo desse arquivo, desse acervo, né? E estamos trabalhando nas pesquisas, muita coisa, vai ter muito trabalho, fruto de nossas parcerias ainda. O outro livro, de Saúde, Doença e Morte, isso está mais ligado às minhas pesquisas dentro da Unicinos, né? Sabe, que foi, assim, fruto de mestrado, Morte e Morena nas colônias alemãs. Um assunto que normalmente o pessoal não gosta muito de falar, porque é mais fácil tu falar de política, festa, emancipações, guerras, né? Mas a morte em si... É um tabu para nós. É um tabu porque antigamente as pessoas lidavam com a morte de uma forma mais simples, mais fácil, né? E justamente do Felipe, ele tem um acervo que eu me socorri. Antes de trabalhar com ele, né, nas parcerias, eu pedi para ele um dia, fazem já 10 anos, né? Disse, Felipe, tu não tens fotos de velórios? Eu disse, bom, eu tenho um monte. E aí ele me veio lá com umas 50 fotos, porque naquela época se tinha o costume de se retratar, principalmente a criança falecida, dentro do caixão, no momento do velório. Tu mandava vir um fotógrafo, que era uma coisa bem onerosa, não era barato. Lá para Picara, tu chamar um fotógrafo da cidade, era uma coisa cara. Aí, mas porque a criança nunca teve a oportunidade de ser retratada. E também para mandar fotos para os parentes distantes. Aí tu mandava vir um fotógrafo que retratava ali naquele momento. O morto ali. O morto dentro do caixão. Mas que presente grego também, mandar uma foto. Ó, o fulano morreu, tá aqui a foto dele, né? Foto. Tá louco. Mas teve coisas assim bem mais dramáticas lá em Três Coroas, que uma menina morreu afogada no rio, e aí amarraram ela em cima de uma cadeira, né, amarradinha, e o fotógrafo foi lá e retratou para fazer as pessoas, para pensar que estivesse viva, né? O que está dentro do caixão não tem como negar que esteja morto. Tá morto. Mas muitas pessoas, na Inglaterra tinha esse costume de uma família ser retratada com a pessoa morta sentada lá amarrada numa cadeira. Eles não tinham
foto de família, e aí uma das crianças falecia, disse, opa, bah, nós não temos foto, temos que retratar ligeiro. Bota ela ali amarrada na cadeira, os irmãos seguram, né? Pra dizer que tá viva. Para parecer que está viva. Até porque quem recebia não sabia, né? Não sabia, E, lógico, aqui no interior do Rio Grande do Sul, mandava pro parente, pro tio que estava longe e não poderia estar ali no velório, né, por causa da distância, mandava um retrato, né, com uma dedicatória atrás, né. E as práticas curativas aqui nas colônias? A gente conversou no programa anterior que veio muitas pessoas que o próprio imperador lá não queria mais também. Lá na Alemanha. Na Alemanha. E que tratavam muito da saúde aqui. A educação também era um tema muito pertinente, né? Mas vamos focar na saúde aqui. E o subtítulo aqui do livro é Práticas Curativas nas Colônias Alemãs. Conta pra nós, assim, um pouquinho de que tu descobriu e o que a gente pode encontrar nesse livro aqui. A saúde é outra coisa, é outro assunto, assim, meio tabu, que nem eu estava dizendo antes. A morte era uma coisa assim mais rotineira, mais integrada ao cotidiano, enquanto que a sexualidade não era, né? As crianças eram iniciadas mais cedo, assim, no trato com a morte, mas a sexualidade, o sexo, era empurrado para longe, Muito né? diferente de hoje, né? Que a gente... Hoje é o contrário. É. Tu afasta as crianças do convívio, dos velórios, da morte, daquele cotidiano em torno da dor, mas elas são iniciadas de uma forma muito mais precoce na sexualidade, na vida sexual, né, na intimidade, sabe? Até mesmo por causa dos meios de comunicação, né, as novelas e tudo que a gente massifica. A internet também está aí, né? A internet oferece um buffet, né? Um buffet de coisas. E em relação à saúde também era uma coisa assim não muito vista, não muito estudada. Mas eu observei muita carta que ia para a Alemanha e vinha da Alemanha para o Brasil, e a primeira frase que eles escreviam, saúdo-vos, espero que essa carta vos encontre com saúde, né? E eu pensei, pô, mas tu vê sempre saúde no meio disso aí, né? Será que não falam de coisa mais interessante? De que como é que tu tá aí? Como é que tá aí, cara? Né? Mas aí eu comecei a pensar e realmente a reflexão girou em torno da prosperidade daquela propriedade rural que eles tinham. Porque os colonos criavam porcos, plantavam milho. O porco era o produto número 1. Tu plantava o milho para tratar o porco. Depois tu matava o porco para fazer banha. Naqueles tachos lá, naqueles caldeirão. E esse era o produto que era vendido. E isso dava dinheiro. E se te faltava a força do braço, né, por causa da doença, isso é sinal que a tua propriedade ia andar para trás, né? Ia de mal a pior. Ia de mal a pior e não ia prosperar, né? Por isso que o assunto é bem pertinente. Lógico, nós temos poucos médicos naqueles primeiros anos. O Dr. Hillebrand é um que veio nas primeiras levas. E aí nós temos outros médicos também, mas a maioria dos médicos, dos doutores, vem da Alemanha de forma bem tardia, já no século XX, nos anos de 1900 e poucos, quando a gente adentra ali naquele período antes da Primeira Guerra, entre as duas guerras e um pouco antes da Segunda Guerra. Muitos eram médicos judeus, judeus alemães, judeu suíço, judeu austríaco, judeu húngaro, né? Russos vêm para cá, já percebendo aquelas perseguições aos judeus lá na Europa. Já se mandavam antes. Já se mandavam, eles estavam percebendo os rumos que as coisas estavam tomando, né? Estavam sendo cerceados para exercer a profissão e já tinha alguns estabelecidos aqui que faziam uma propaganda, só vem aqui para o Brasil que aqui é o Eldorado, né? Aqui tu vai te dar bem. Assim como já tinha acontecido há 100 anos antes, né? Em 1824, nas cartas também dizia, venham para o Brasil, os parentes, né? Que estavam lá ainda. Dos poucos que escreviam cartas, né? Venham para cá, porque aqui a gente vive como os príncipes vivem aí. Vocês acreditam que nós estamos sentados em cima de um cavalo? Aquilo era uma coisa impensada na Europa.
um plebeu, um aldeão lá da aldeia, um servo, um ex-servo, né? Ter um Sentar cavalo. em cima de um cavalo e ter um cavalo, vai sentar para tirar uma foto, então, mas não para ter um, né? Sabe? E aí aquilo fascinou eles, né? Ser proprietário de um cavalo, né? Vamos para o Brasil, que é o Eldorado, né? E eles tinham uma vida muito precária lá, né? Sim, a fome. Sandro, e quais são as outras curiosidades que tu descobriu nessas cartas e para escrever teus livros, assim? Sim, é que realmente fazer a América, se dizia na época, né? Fazer a América, os italianos usavam essa expressão e podia significar fazer os Estados Unidos ou o Brasil, né? E eles sempre queriam prosperar, juntar um dinheiro. Desses médicos, alguns até tinham a intenção de juntar um dinheiro no Brasil e depois voltar. Mas isso ocorreu muito pouco, porque o pessoal se fascinava aqui com o clima, com as pessoas, e quando se davam conta já estavam aqui há 10 anos e não pensavam mais em voltar. Não tinham nem a vontade, né? Não, estabeleceram família, casaram aqui, muitos conheceram a esposa aqui, a namorada, né? E nem pensaram mais em voltar, né? E tu tinhas me perguntado... Das curiosidades que tu descobriu lendo essas cartas. Ah, das cartas, sim. Aí nas cartas a gente encontra, né, dicas que o pessoal dá para os alemães que ficaram lá, de como se tratar, do que tem aqui no Brasil. Aos poucos começa a notar uma mudança de linguagem, de palavras que não existiam lá na Alemanha e que eles inventaram, criaram aqui. Por exemplo, o nosso gado, em alemão, né, o nosso gado está no potreiro. Aí o pessoal lá perguntava, mas o que é um potreiro? Pai, mas imagina tu mandar uma carta, né? Falando, o gado tá no potreiro. Até chegar a carta já demorava. E para vir a resposta, a pergunta de o que é o potreiro, imagina responder. Eu que sou curioso, eu ia morrer de curiosidade. Eu ia ter que vir pro Brasil para não, porque a minha carta ia demorar mais para vir. Imagina que loucura é isso, né? A mesma coisa, eu tava encostado no potreiro, tomando uma canha. O que é isso para eles lá, O que tu estava fazendo? Aonde? Né? Essas coisas suscitam, né? E a linguagem... E tem respostas? Tu conseguia ver cartas de resposta? O que é potreiro? Sim, justamente por isso. Teve uma pessoa que perguntou, mas o que é um potreia? Eles, em vez de dizer potreiro, eles diziam potreia, né? Os alemães daqui. Já misturando o alemão com o português que ia nascendo, né? E aí eles indagavam, né? O que é isso? Aí ele tinha que... é um lugar de confinamento de gado, né? Para cercar o gado lá dentro, né? As mulas, as vacas, os bois. E aí eles iam explicando. Mas tem muita carta relatando frustração. Por exemplo, o pai que perdeu um filho afogado no rio Cadeia. Esses tem uma série de cartas, umas 10. O marido e a esposa mandam cartas sistematicamente, assim, semestrais, bimestrais para a Alemanha. Aí primeiro acontece a tragédia da perda do filho no rio Cadeia. Afogado, ele estava montado no cavalo, a água estava alta, o cavalo derrubou ele dentro do rio e morreu afogado, né? Depois o segundo filho ele perde pela tuberculose, lá na Picada Café também. E aí numa das últimas cartas, e aí a gente percebe também que nas cartas tu perde as tuas referências aos poucos. Por quê? Tu tem lá os teus irmãos, teus cunhados, e daqui a pouco eles vão morrendo pela idade, né? O fulano faleceu, o pai e a mãe faleceram, sabe? E aí cada vez acaba ficando sozinho, né? Cada vez menos gente recebe a tua carta lá na Alemanha. Aí dos filhos ele se queixa, né? Diz, eu tô que nem Jó, né? O personagem bíblico. Deus dá, Deus tira, mas ele me tirou tudo. Eu estou sem os meus filhos e eu não sei qual vai ser o meu futuro. Eles eram o meu grande alento no trabalho na roça, né? E aí depois perde os irmãos e aí daqui a pouco ela falece aqui, sabe? Depois ele, e aí já não se quebra aquela sequência. E aí os filhos deles começam a mandar cartas. Sandro, a gente vai agora chamar o intervalo, porque já está
estourando o tempo, o Vitor lá mandando a gente chamar o intervalo. E na volta eu quero falar mais sobre morte, que é a tua... um carro-chefe aí. Fiquei sabendo que tu tinha um apelido nos ensinos lá. A outra morte. Na volta do intervalo a gente vai falar. Tu fica aí com essa pulguinha atrás da orelha. Sabe a lembrancinha que tu leva no final do aniversário? Tinha a lembrancinha no velório e isso o Sandro vai contar pra nós daqui a pouquinho, na volta do intervalo. O SEMAI é muito mais do que você vê. O trabalho está por toda a cidade para levar água potável à sua casa. Possui estações de tratamento de esgoto, reservatórios, estação de tratamento de água e centrais de atendimento ao usuário, além de laboratórios que funcionam diariamente, casas de bomba de água e muito mais. Uma estrutura completa para entregar o melhor para você. SEMAI, Patrimônio de São Leopoldo. Estamos de volta com o nosso Sociedade em Ação e na ida do intervalo ali eu fiz um questionamento. Antes eu precisava mandar um abraço pro pessoal do SEMAI. SEMAI é o patrimônio da cidade, 50 anos, né? Cuide da água como o SEMAI cuida, com muito carinho. Na volta, na ida do intervalo, a gente estava conversando sobre as lembrancinhas, né? Sandro, eu fiquei sabendo que nos teus estudos aí tu descobriu que tinha lembrancinha de velório. Que história é essa, hein? Sim, isso era uma coisa muito normal, muito natural, como a gente tem hoje nas festas de aniversários infantis, né? Principalmente. Eu lembro, agora há poucos anos que eu ia com meus guris, agora já viraram adolescentes, mas quando eu ia com eles nas festas infantis, eles já ficavam em êxtase. Uma meia hora antes de terminar a festa. O que nós vamos levar? Eu também sou assim, mas até o hoje que eu será sou que assim. estão dando aí? Ô pai, tu descobriu já o que estão dando de lembrancinha aí na hora que a gente for embora? Eu disse, tem uns copos ali com uma mensagem e umas balas dentro, né? E sempre variava, né? Pois é, isso é uma coisa que existe hoje, né? Uma moda. E naquele tempo, ali no começo do século, dos anos 20, 30, 40, 50, então nem se fala. Porque aí se produzia, em tempo recorde, um cartãozinho, né? Aí tinha foto do falecido, né? Ou não, e tinha alguns dados biográficos, uma oração e recomendações. Para quem tinha assistido o velório, levava aquilo para casa e aí tinha uma recomendação. A família pedia para o visitante rezar uns 50 Pai Nossos, umas 30 Ave Marias, uma Salve Rainha, para poder dar uma força, um up, né? Um upgrade aí, para encaminhar a alma do morto para o céu. Porque até aquele momento ele estava no purgatório, ele não estava nem no inferno e nem lá no céu. Ele estava naquele meio termo ali. Tu não descansava nem depois da morte, então, né? Balança, mas não cai. Né? Quanto mais orações para ele, mais fácil era o acesso para o reino dos céus, né? Sabe, mais ou menos assim que se dava a coisa no mundo católico. O evangélico protestante não tinha o purgatório, aí dependia muito da pessoa. Se tu for uma pessoa boa, com certeza está no céu. Aí se não, o cemitério para o evangélico protestante é um lugar de lembrança, de cultuar a memória, de trazer as boas recordações. Agora, no católico tem isso também, mas também tu vai ali para dar uma força, para dar um up ali, nos finados, né? Quanto mais rezar, melhor vai ser o acesso. E as pessoas ganhavam essas lembrancinhas e elas esperavam isso nos velórios, assim, a lembrancinha do velório. Sim, era uma coisa já esperada. Tanto que lá no interior de Teutônia, tem uma cidade ali chamada Daltro Filho, de onde são os bispos, Arns, isso. Ali tem uma localidade que eu fui visitar uma senhora, para ver se tinha alguma foto antiga e tal, né? Da casa dela, da casa dos pais, dos avós. Aí ela me trouxe uma caixa com santinhos. Lembrancinha de... Tudo lembrancinha de velório.
Tinha de tudo que era tamanho, era homem, era mulher, era criança. E tudo eles guardavam. Guardavam aquilo com amor e carinho e realmente praticavam o que estava sendo orientado em cima da lembrancinha. Tu era para rezar 50 Pai Nossos, tu vai rezar, né? E aí a senhora lá também, uma viúva, né? Com uma caixa de sapato lá, com um monte de lembrancinha. Aí ela disse, eu vou te dar uma lembrancinha. Eu disse, opa, assim, não, para tu estudar. Ela disse, Tu já levou um susto, Não, já. levei um susto. Que loucura isso aqui. E aí muitas vezes a própria a foto do falecido também era transformada em lembrancinha ou em cartão postal. Dele no caixão ali. Isso, dele no caixão. Mas que presente lindo, né? É um presente assim meio estranho. Mas aquilo era tão natural, aquele trato com a morte era tão íntimo. O velório também era muito diferente de hoje em dia. Era Era na casa. quase que uma festa também, né? Sim, aquilo era uma convivência tão estreita, tão próxima. Hoje tu tá lá numa capela mortuária, sendo velado, né? E naquele tempo era na casa. A pessoa praticamente não ia no hospital para viver esses últimos dias. Procurava um médico, aí entra nesse livro da Saúde, Doença e Morte. O médico era muito oneroso procurar. Eu tenho uma tese até que eu defendi, né? Sabe? Um pensamento, né? Uma reflexão. Quanto mais poder econômico, quanto mais abastado, quanto mais dinheiro tinha a família, maior era o sofrimento do doente. E se ele era um pobre, ficava em casa ali. E morrer. Cercado de conforto, recebia muita visita por dia, assim, sabe? Era confortado, a família também era. Mas agora quem tinha dinheiro ia procurar recursos médicos, né? Aí eles iam de trem, iam de carroça, de caminhão. Era uma loucura. Aqui não deu? Vamos lá para São Sebastião do Caí, que eu escutei falar que tem um médico bom lá. Disse, não, o pai aguenta. Coitado do pai lá, gemendo, né? Aí muitas vezes em situações gravíssimas, quando era alguma doença aguda, que surgia assim, ou um acidente, eles levavam o doente numa padiola para o hospital. Tu já tinha ouvido falar disso? Nunca escutei na vida. É que com a padiola tu consegue cortar caminho. Tu vai pela roça, pelo potreiro, pela propriedade dos outros, tu vai numa linha reta. A padiola era um estrado de uma cama, ou alguma estrado de mesa, iam 6 pessoas, 4 iam carregando e 2 iam acompanhando a corrida. E aí quando 2 cansassem, trocavam, faziam um revezamento, aí aqueles 2 assumiam, porque aí tu ia rápido e numa linha reta, tu conseguia chegar no local. Mais rápido. Porque a carroça tinha que seguir a estrada e tal, né? Sandro, e tudo isso tu encontra aqui nos teus livros. Sim. Onde é que eu encontro esse livro aqui? Esse livro aqui a gente encontra Pode Ser Comigo, né? Na editora Oikos, também, principalmente a editora Oikos, lá no restaurante Dine House. O Dine House, lá em Presidente Lucena. Né? Também tem teu livro lá. Sim, sim. São todos eles, assim, um pessoal que gosta da cultura alemã, que está engajado, né? Está pensando os 200 anos, só estão aguardando as ordens. Só pelas festas. Só pelas festas. E, William, tu é um que pode aconselhar certeza. esse pessoal em termos de ações, né? O que vão fazer? Vamos junto, sou teu parceiro. Então, tá. Sandro, eu quero te agradecer, a gente já está com o tempo aí quase estourando. Quero te agradecer aqui por esses 2 programas que a gente teve junto, para contar um pouquinho, né, do passado, do presente, olhando também para o futuro. E tu sabe que a Vale aqui, bom, tu já é de casa, né? Tu Sim. e o Felipe já são o de Felipe, casa. é muito importante eu agradecer também, sabe? Além desses meus trabalhos, que são em torno da morte, do sofrimento, da dor, dos costumes fúnebres, da medicina, dos hospitais. Tem a parte boa, a parte mais agradável, que são os escritos em parceria com o Felipe. Aí a gente estuda outras coisas, assim, coisas mais leves também, né? Histórias dos municípios, curiosidades, a formação étnica. Mas agora as loucuras, morte, doença, aqueles assuntos tabus, aí é eu quando eu dou uma delirada, né? Sabe? Então,
quero te agradecer, muito obrigado. A gente está aqui com as portas abertas. Foi um prazer estar aqui dividindo contigo um pouquinho obrigado. dessas histórias tuas aí. Tá? O Sociedade em Ação tá de portas abertas para ti. Bah, show de bola. Muito obrigado, agradeço imensamente. Quando precisar, estamos aí. E a gente volta na próxima semana para falar mais de algum assunto relevante aqui. Eu vou deixar nas minhas redes sociais, eu sempre deixo aberto lá. Se tem algum tema que tu quer conversar com a gente, me chama, vamos conversar e trazer aqui para nossa sociedade. Fiquem agora com o Estação Hambúrguer e a gente volta na semana que vem falando mais aqui do nosso Sociedade em Ação. Valeu!